Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui em mais uma aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos falar sobre nacionalidade. Nacionalidade que é uma espécie de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais dividem em 5 espécies. Quais são eles? Individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. O nosso tema de hoje é falar sobre nacionalidade. Nacionalidade que no texto constitucional está regulada nos artigos 12 e 13. O 13, já vou comentar sobre ele aqui, pode ser que caia na sua prova, tá? Mas é muito tranquilo aqui, nem vou colocar no quadro, só vou explicar para vocês. O 13 fala sobre os símbolos nacionais e também fala sobre o idioma nacional. Os símbolos nacionais são 4. Quais são eles? Isso, bandeira nacional, aquela verdinha e tal, bandeira nacional, o hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Temos também o selo nacional é aquele desenho da bandeira, do interior da bandeira nacional, com ordem, progresso, aquele negocinho, fica nos diplomas, certificados de curso superior, no canto superior assim, aquele lá é o chamado selo nacional. E por fim, as armas nacionais, também chamado de brasão, que é aquele desenho que tem uma espada, um símbolo que representa o café e o fumo, tá pessoal? Então aquele desenho do brasão é um símbolo nacional que consiste nas armas nacionais, beleza? E qual o nosso idioma nacional? Muito bem, nosso idioma é a língua portuguesa. Língua portuguesa para todos, inclusive para os indígenas, porque pode cair na prova de vocês assim, ó. O idioma nacional é a língua portuguesa, salvo para os indígenas. Falso. Os indígenas têm direito de ter acesso à sua língua materna, mas o idioma deles também é a língua o quê? Portuguesa. Beleza? Então vamos iniciar aqui agora o tema nacionalidade, colocando no seu caderno aí o tópico de número 1, que é o conceito. Qual é o conceito aqui de nacionalidade? Conceito de nacionalidade. O que é essa tal nacionalidade? Anote então já no seu caderno aí. Nacionalidade é um vínculo. Nacionalidade é um vínculo jurídico e político. Notem que a nacionalidade é um vínculo jurídico. Por que jurídico? Porque ele não é físico, não é palpável, não consigo pegar nesse vínculo, tá? Então, um vínculo criado pelo direito. E político por quê? Porque ele liga o indivíduo a um Estado. Então, continuando seu caderno aí, nacionalidade é um vínculo jurídico e político que liga o indivíduo a um determinado Estado. Que liga o indivíduo a um determinado Estado. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui um indivíduo de boa na dele, né? Aí nós temos aqui o estado X e temos aqui o estado Y. Se esse indivíduo estiver vinculado a esse estado, significa que ele tem essa nacionalidade com aquele estado. Pergunto, é possível que o indivíduo tenha mais de uma nacionalidade? Sim, é possível sim que ele tenha mais de uma nacionalidade, mais de um vínculo. Então, se o indivíduo tem vínculo com o Brasil, esse vínculo jurídico e político, que vai ligá-lo ao Estado brasileiro, aí eu vou chamá-lo de brasileiro, já que ele tem a nacionalidade brasileira, beleza? Então, a nacionalidade é esse vínculo, então, que vai ligar o indivíduo a um determinado o quê? Estado, tá? Então, aqui é o indivíduo e aqui é o Estado. Estado que é uma pessoa jurídica, né? Estado que é uma pessoa jurídica criada para atender os interesses sociais. E se você está vinculado a um Estado, você é nacional deste Estado, beleza? Se você é brasileiro, você tem um vínculo com o Brasil. Qual é a forma de aquisição dessa nacionalidade? Como eu faço para adquirir esse vínculo? Anote então no seu caderno aí, tópico 2, modos de aquisição da nacionalidade. Modos de aquisição da nacionalidade. Nós temos basicamente 2 modos de aquisição aqui da nacionalidade. Quais são? O primeiro deles é nascendo e o outro é durante a minha vida eu quero, por um ato de vontade, adquirir outro. Então, ó, ou nascendo ou por um ato posterior de vontade. Então, vamos falar aqui da hipótese em que eu adquiro a nacionalidade pelo nascimento. Então, tópico aí, letra A no seu caderno. Nacionalidade primária, nacionalidade originária, nesse caso aqui o indivíduo é nacional nato, nacionalidade primária, originária, o indivíduo é nacional o quê? Nato, beleza? Eu pergunto, como que eu faço para adquirir essa nacionalidade? Muito bem, pelo nascimento, então anotem no caderno, isso, adquire-se pelo nascimento, adquire-se pelo nascimento.
adquire-se pelo nascimento. Fechou? Agora, temos dois critérios para definir aqui essa nacionalidade pelo nascimento, a nacionalidade nata, né? Pois é, nós temos o critério do ius soli e o critério do ius sanguinis. Muito bem. Vamos falar então aqui agora do critério do ius soli. Vocês vão encontrar em alguns manuais, Pedro Lenza e Alexandrino, ius solis. Só que a doutrina, ela fala que o critério mesmo é ius soli. Não precisa ficar preocupado com isso, porque em prova pode vir ius soli. Ius solis é o critério aqui da territorialidade. Então, tópico de número 1 do seu caderno, latim, dica aqui para vocês, né? Toda vez que você colocar numa redação palavra em língua estrangeira, coloca entre aspas, tá? Então, ius vem de direito, soli do solo, direito do solo, tá? Ou seja, o critério da territorialidade. Anote então no seu caderno aí. Por este critério, a nacionalidade é determinada. Por este critério, a nacionalidade é determinada pelo local do nascimento. Pelo local do nascimento. A nacionalidade é determinada pelo local do nascimento. Ou seja, determina-se a nacionalidade pelo local do nascimento. Vamos partir do pressuposto que todos os exemplos que eu vou dar aqui agora, eles adotam esse critério. Então, ó, por este critério, nasceu no Brasil, brasileiro, nasceu na Argentina, argentino, nasceu nos Estados Unidos, estadunidense, nasceu na Inglaterra, inglês, nasceu na Itália, italiano, nasceu no Japão, japonês, tá? Mas nem todos os estados adotam esse critério não, tá? Foi só um exemplo aqui para você visualizar o critério do ius soli. O local do nascimento é que vai determinar o quê? A nacionalidade do indivíduo, beleza? Aí nós temos aqui um segundo critério. Agora, não vai nos interessar onde o indivíduo nasceu. O que vai nos interessar aqui é qual é a nacionalidade dos seus ascendentes, beleza? Então, nota o caderno aí. Segundo critério, tópico 2, critério do ius sanguinis. Ius sanguinis. Professor Pedro Tax fala que é ius sanguinis, né? Mas não vai cair prova oral para você de latim, então ius sanguinis, tá? Também chamado critério da consanguinidade. Critério da consanguinidade. O que diz aqui o critério do ius sanguinis ou critério da consanguinidade? Muito bem, determina essa nacionalidade aqui, agora, não é pelo local do nascimento, e sim pela origem dos ascendentes. Então, anota esse caderno aí. Por este critério, a nacionalidade é determinada, pela origem dos ascendentes. Por este critério, a nacionalidade é determinada pela origem dos ascendentes. Olha, em alguns estados eles adotam esse critério, inclusive mais de uma geração. No Brasil é da primeira geração, tá? Agora na Itália, por exemplo, se homem é até a terceira geração, se mulher até a segunda geração. No Japão, se não me engano, é até a sétima geração, tá? No Brasil tem que ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Quando a gente for visualizar aqui, vocês vão ver as hipóteses que pelo ius sanguinis o indivíduo é considerado brasileiro nato, tá? Então, depende do critério se o Estado adotar. Então, nesse caso, ele é considerado o quê? Brasileiro nato. Só de nascer com a ascendência de determinado Estado. Estamos do que não nos interessa onde ele nasça. Fechou? Bem, agora a gente vai falar da segunda hipótese, segundo modo de aquisição da nacionalidade. Nós vimos que o primeiro é pelo nascimento e o segundo por um ato posterior de vontade. E esse aí a gente vai chamar de nacionalidade secundária. Em contraposição a essa aqui que é primária, a de baixo é o que? Secundária. Essa aqui é originária, essa aqui é o que? Derivada. Essa aqui é um indivíduo adquirido pelo nascimento, aqui por um ato posterior de vontade. E aqui ele é nato e aqui ele é o que? Naturalizado. Agora tem outra expressão para designar essa segunda hipótese, que é a chamada nacionalidade adquirida. Olha, ele adquire de cima também com o nascimento, né? Mas tecnicamente adquirida é a nacionalidade que secundária ou derivada, também chamada de adquirida. Nesse caso, o indivíduo é nacional naturalizado. Beleza aqui? Vamos então colocar nos cadernos aí essa hipótese, anota aí. Adquire-se a nacionalidade
por um ato posterior de vontade. Adquire-se a nacionalidade por um ato posterior de vontade. Quer depender do Estado, esse ato de vontade pode ser expresso ou tácito, tá? O interessante aqui é que ele nasceu com uma nacionalidade ou sem nenhuma nacionalidade e durante a sua vida ele resolveu adquirir outra por um ato de vontade. Neste caso, a gente chama de nacional naturalizado, beleza?